Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos retomar o nosso estudo do livro Buriti mais História para o quarto ano. Hoje faremos o estudo do tema O Mundo que Queremos, Pré-História do Brasil, nas páginas 20 e página 21. Vamos iniciar nosso estudo então fazendo a leitura. O texto a seguir foi escrito pela arqueóloga Nied Guidon, pesquisadora responsável pela criação do Museu do Homem Americano no Parque Nacional Serra da Capivara, no município de São Raimundo Nonato, estado do Piauí, onde existem muitas representações de arte rupestre feitas por aqueles que habitaram a região durante a pré-história. Vamos iniciar a leitura aqui então. Nosso interesse inicial eram a arte rupestre, pinturas e gravuras. Logo na primeira missão de 1973, descobrimos 55 sítios, a maior parte com pinturas. Alguns eram aldeias em cujo solo abundavam cacos de cerâmica e objetos de pedra lascada e polida. Pensávamos, então, que esses sítios eram recentes, pois, como todos os arqueólogos americanos, acreditávamos que a América havia sido povoada tardiamente e que a América do Sul havia sido a última parte da Terra a receber representantes do gênero Homo. Em junho de 1979, era criado o Parque Nacional Serra da Capivara. Sobre as paredes dos abrigos do Parque Nacional existe uma densa quantidade de pinturas rupestres realizadas durante milênios. As representações animais são muito diversificadas, sendo possível reconhecer espécies inexistentes hoje na região e em outras totalmente extintas, como camelídeos e preguiças gigantes. Existem também reproduções de capivaras, veados galheiros, caranguejos, jacarés e certas espécies de peixes, hoje desaparecidas na área, extremamente árida para poder abrigá-las. De uma região verde, opulenta, habitada por um povo feliz e rico, porque não passava fome e tinha tempo para criar uma civilização que nada deve às similares de todo mundo, passamos a ser uma área em vias de desertificação, com a fauna e a flora exauridas. Então aqui nós temos a imagem da vista da formação rochosa do Parque Nacional Serra da Capivara. Vamos começar então agora a interpretação do texto para entender o que foi lido, o que foi dito. Antes de começar a interpretação do texto, vamos fazer aqui uma breve revisão do que significa pré-história. O estudo do passado ele é dividido geralmente em duas partes. Tudo o que aconteceu antes do tempo presente, o passado. Ele é dividido em duas partes. Ele é dividido na pré-história, e é disso que o texto está falando agora, a pré-história do Brasil e a história. São dois momentos distintos. E o que separa esses dois momentos é a invenção da escrita. Antes da invenção da escrita, nós tínhamos a pré-história. Depois que inventaram a escrita, temos a história. E aqui, na pré-história, que é esse texto que nós estamos estudando, nós vamos observar
alguns vestígios de pessoas que viveram aqui no planeta Terra, no caso, no Brasil especificamente. Então, feita essa primeira introdução, vamos à interpretação aqui do texto. Todas as palavras que eu grifei durante a leitura, eu anotei elas aqui no meu bloco de notas, agrupei elas, e agora vamos comentar o que foi estudado, o que foi dito nesse texto. Esse texto está trazendo para nós que, em 1973, um grupo de pesquisadores veio aqui para o Brasil para estudar uma parte aqui do nosso país. Esse grupo de pesquisadores encontrou vestígios de civilizações passadas, vestígios de pessoas que viveram no Brasil. Como eles encontraram isso? Encontraram através da arte rupestre. Pinturas e gravuras encontradas em paredões, em cavernas. E ao total foram aqui 55 sítios, ou seja, 55 partes, 55 regiões onde as escavações foram feitas, os estudos foram feitos e foram encontrados vestígios de civilizações passadas, ou seja, objetos que foram utilizados por civilizações que viveram aqui no Brasil há muitos anos atrás. Que vestígios eram esses? O texto fala que são cacos de cerâmica, objetos de pedra lascada, objetos de pedra polida, além de pinturas e gravuras, desenhos feitos na parede. Tudo isso foi descoberto lá em 1973 e então esses pesquisadores entenderam que havia anteriormente uma ideia, uma percepção de que a América foi povoada tardiamente, ou seja, demorou para os seres humanos chegarem até a América. Eles entendiam então que a América do Sul era a última parte da Terra que recebeu esses representantes do gênero Homo, ou seja, os representantes dos seres humanos, os descendentes. Mas, após descobrir todos esses vestígios, todos esses objetos, eles começaram então a mudar sua percepção e entender que a chegada do ser humano aqui na América do Sul não é tão tardia. Na verdade, existe uma história de pré-história. Existem vestígios de habitantes na pré-história aqui no Brasil. E o texto continua então explicando, continua mostrando que em 1979, com base em todos esses vestígios que foram encontrados, esses objetos, foi criado então o Parque Nacional da Serra da Capivara. Esse Parque Nacional é uma área de estudo, uma área de pesquisa, e o texto fala que ele tem uma densa quantidade de pinturas rupestres. Essa palavra densa aqui significa muitas, grandes quantidades. Ou seja, na região do Parque Nacional Serra da Capivara existe grande quantidade dessas pinturas que identificam, mostram que ali viveram os humanos. E o texto fala sobre um período de milênios, ou seja, durante vários milênios atrás existiram aqui seres vivendo em comunidade, fabricando objetos, caçando, comendo, criando suas famílias ali. E isso constata que a América do Sul, e a América do Sul não foi povoada tardiamente. Na verdade, a história da povoação da América do Sul é bem antiga, é bem grande, é bem maior do que eles imaginavam. E eles encontraram aqui também o quê? Vestígios de camelídeos, preguiças gigantes, capivaras, veados galheiros, caranguejos, jacarés e peixes. Ou seja, esses animais, a partir do estudo das pinturas que foram encontradas e dos ossos, do resto do corpo dos animais que foram encontrados nessa região, eles chegaram, então, nesse estudo, nessa conclusão que esses animais
viviam nessa região do Brasil há vários e vários milênios atrás, há muito tempo atrás. E a autora aqui finaliza então com uma reflexão, que essa região da Serra Nacional da Capivara era uma região rica e opulenta, como diz aqui no texto, ó, região verde, opulenta, habitada por um povo feliz e rico. E o que aconteceu então depois desse período? Essa região passou então de uma região rica para uma região, para uma área em desertificação. Ou seja, pensem que aqui nesse local foram encontrados vestígios de muitos peixes, jacarés, caranguejos e outros animais. Mas esses aqui principalmente, caranguejos, jacarés e peixes, são animais que vivem próximos de uma região onde tem muita água, uma região alagada, próximo de rios, próximo de alagamentos. Os caranguejos aqui vivem nessa região. Se você observar essa região agora, você não encontra mais essas regiões de alagamento, esses grandes rios. Agora, essa região está se transformando em um deserto, está secando, a água está sumindo, a água está desaparecendo, e com ela vão desaparecendo, à medida que a água vai sumindo, vai deixando de existir, à medida que esse local vai se transformando em um deserto, os animais vão sendo extintos, vão deixando de existir. E é com essa reflexão que finaliza o texto. A escritora aqui do texto diz que de uma região rica, verde, com muitos animais, nós passamos agora a viver numa região, passamos a ter uma região que está em um processo de se transformar em um deserto. São as transformações que ocorrem no nosso planeta à medida que o tempo passa, à medida que a água vai evaporando, vai sumindo, os animais vão entrando em extinção, vão deixando de existir e a paisagem, a vegetação, a temperatura vai se modificando. Esse então foi o estudo aqui do Mundo que Queremos, pré-história do Brasil. Eu espero que vocês tenham entendido. Se você quiser ver o vídeo de correção das atividades, é só clicar no card que eu vou deixar aqui em cima, que você será direcionado para o vídeo onde eu faço a correção aqui das atividades 1 e 2. A 3 eu não faço. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, se fez sentido para você, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixa um like, porque isso me ajuda a produzir mais vídeos para vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!